Olá pessoal, tudo bem com vocês? Voltamos aqui no nosso podcast Robson Almeida Educação. Vamos falar aqui no nosso amado direito trabalhista e hoje vamos pontuar aqui sobre a lei de número 12.023 de 27 de agosto de 2009, que é sobre a lei que dispõe sobre as atividades de movimentação de mercadorias em geral e sobre o trabalho avulso. Pois bem, o primeiro ponto que a gente precisa destacar dentro dessa legislação, efetivamente, qual é o conceito, de um trabalhador avulso. Seria tipo aquele que presta serviço nas áreas urbanas ou rurais, de caráter intermitente e que não tem um vínculo empregatício, dentro daquela organização, mediante intermediação obrigatória do sindicato da categoria. Hoje a gente tem aí o contrato intermitente, que veio através da reforma trabalhista, mas o trabalho avulso ele tem quase que a mesma lógica, vamos dizer assim, não são iguais, é claro, mas tem quase a mesma lógica, só que eles voltados para um determinado fim, no caso dessas atividades, efetivamente avulsas, para movimentação de mercadorias, que seriam aí mais aqueles trabalhadores que trabalham em portos, em locais de movimentação de mercadoria, em pesagem, etc., suporte à descarga e a carga de mercadorias. Mas o que é que diz aí a legislação, efetivamente, dentro dessa lei 12.023, Dentro do seu artigo 1º diz que as atividades de movimentação de mercadorias em geral, exercidas por trabalhadores avulsos, para os fins desta lei, são aquelas desenvolvidas em áreas urbanas ou rurais, sem vínculo empregatício, mediante intermediação obrigatória do sindicato da categoria, por meio de acordo ou convenção coletiva de trabalho para a execução das atividades. Já no parágrafo único fala que a remuneração, a definição das funções, a composição de equipes e as demais condições de trabalho serão objeto de negociação entre as entidades representativas dos trabalhadores avulsos e dos tomadores de serviço. Aí vamos para o artigo 2º, que diz que são atividades de movimentação de mercadoria em geral, cargas e descarga de mercadorias a granel e ensacados, costura, pesagem, embalagem, enlonamento, ensaque, arrasto, posicionamento, acomodação, reordenamento, reparação da carga, amostragem, arrumação, remoção, classificação, empilhamento, transporte com empilhadeiras, paletização, ova e desova de vagões, carga e descarga em feiras livres e abastecimento de lenha, secadores e caldeiras. Aí vem também outro item, segundo seria operações de equipamentos de carga e descarga, pré-limpeza, limpeza em locais necessários à viabilidade das operações ou à sua continuidade. São essas aí as atividades de movimentação de mercadoria, que está dentro da legislação. Já no artigo 3º fala, as atividades de que trata esta lei serão exercidas por trabalhadores com vínculo empregatício ou em regime de trabalho avulso nas empresas tomadoras de serviço. Artigo 4. O sindicato elaborará a escala de trabalho e as folhas de pagamento dos trabalhadores avulsos com a indicação do tomador de serviço e dos trabalhadores que participarão da operação, devendo prestar com relação a estes as seguintes informações: os respectivos números de registros de cada sindicato, o cadastro do sindicato, o serviço prestado e os turnos de trabalho, as remunerações pagas, devidas ou creditadas a cada um dos trabalhadores, registrando-se as parcelas referentes a repouso remunerado, fundo de garantia do tempo de serviço, 13º salário, férias remuneradas mais um terço constitucional, adicional de trabalho noturno, adicional de trabalho extraordinário. Artigo 5º. São deveres do sindicato intermediador divulgar amplamente as escalas de trabalho dos avulsos com a observância do rodízio entre os trabalhadores. Proporcionar equilíbrio na distribuição das equipes e funções, visando a remuneração e igualdade de condições de trabalho para todos e a efetiva participação dos trabalhadores não sindicalizados. Tem também sobre repassar aos seus respectivos beneficiários no prazo máximo de 72 horas úteis, contadas a partir do seu arrecadamento, os valores devidos e pagos pelos tomadores de serviço relativos à remuneração do trabalhador avulso. Exibir, na realidade, para os tomadores de mão de obra avulsa e para as fiscalizações competentes, os documentos que comprovem o efetivo pagamento das remunerações devidas aos trabalhadores avulsos. Zelar pela observância das normas de segurança, higiene e saúde do trabalho, firmar acordo
ou convenção coletiva de trabalho para a normatização das condições de trabalho. Vem também sobre o inciso 1º aqui, que em caso de descumprimento do disposto no inciso 3º deste artigo, serão responsáveis pessoal e solidariamente os dirigentes da entidade sindical. A entidade sindical de cadastro para a escalação não será a carteira do sindicato e não assumirá nenhuma outra forma que possa dar ensejo à distinção entre trabalhadores sindicalizados e não sindicalizados para efeito de acesso ao trabalho. Já no artigo 6º, fala que são deveres do tomador de serviço pagar ao sindicato os valores devidos pelos serviços prestados ou os dias trabalhados, acrescidos de percentuais relativos a repouso, remunerado, 13º, férias, acrescido de 1/3, para viabilizar o pagamento do trabalho avulso, bem como as parcelas dos percentuais referente aos adicionais extraordinários e noturnos. Efetuar o pagamento a que se refere o inciso 1º no prazo máximo de 72 horas úteis, contado a partir do encerramento do trabalho requisitado, recorrer os valores devidos ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, referente a 13º, férias, a liberação das parcelas referente a 13º e férias, depositada nas contas individuais vinculadas do recolhimento da FGTS nos encargos previdenciários e fiscais e previdenciários, seria também obrigação dos tomadores de serviço. As empresas tomadoras do trabalho avulso respondem solidariamente pela efetiva remuneração do trabalho contratado e são responsáveis pelo recolhimento dos encargos fiscais e sociais, bem como das contribuições ou outras importâncias devidas à Seguridade Social, no limite de uso que fizerem do trabalho avulso intermediado pelo sindicato. As empresas tomadoras de trabalho avulso são responsáveis pelo fornecimento dos equipamentos de proteção individual e por zelar pelo cumprimento das normas de segurança. Artigo 10. A inobservância dos deveres estipulados no artigo 5º e 6º, sujeitas a respectivos infratores, a multa administrativa e no valor de R$500 por trabalhador avulso prejudicado. O processo de fiscalização, notificação, atuação e imposição de multas, rege-se-á pelo disposto do título 7º da Consideração das Leis do Trabalho. E o artigo 11 fala que esta lei não se aplica às relações de trabalho regidas pela Lei 8.630 de 25 de fevereiro de 93 e nem pela Lei número 9.719 de 27 de novembro de 98. Então fica aqui, essa informação referente à Lei número 12.023, para a leitura, para poder ser ouvido, também fica disponível para a leitura. Acompanhe nosso podcast no Spotify, Deezer, Amazon Music e YouTube. Ficamos por aqui, curta, compartilhe, nos siga aí para mais áudios e até a próxima.